Estamos no Setembro Vermelho, né? A campanha foi criada em 2014 pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, para educar sobre a prevenção de doenças cardiovasculares. Pois é, o mês de setembro foi escolhido porque no dia 29 é celebrado o Dia Mundial do Coração. A campanha visa também promover a conscientização da população em relação a doenças cardíacas, já que o número de mortes relacionadas ao coração chega a 43% no mundo. É um número muito expressivo e, portanto, a gente precisa estar atento também com essa campanha. É Setembro Amarelo, mas também é Setembro Vermelho. Para falar sobre esse assunto, a gente vai receber no Notícias do Bem de hoje o cirurgião vascular, Dr. Cristiano Bernardi. Você também pode participar com a gente. Já vá deixando a sua pergunta, né? Ou faça seu comentário aqui no chat do nosso canal para que você possa interagir, para que você possa tirar suas dúvidas também em relação à saúde do seu coração, à saúde do nosso coração. Exatamente. Olha, então participem, o tema tá bom, hein? Gente, é o seguinte... Reforma do imposto de renda. O projeto que altera regras passou pela Câmara e já está no Senado. A análise deve começar ainda nesse mês. São várias mudanças que mexem com o orçamento de muita gente. O texto base da reforma do imposto de renda aprovada pela Câmara dos Deputados traz alterações na tributação. Uma delas é a volta da taxação dos dividendos, que são a parcela dos lucros de uma empresa distribuída aos acionistas para 15%. William tem sua própria empresa. Ele declara todos os anos e está na expectativa de que a redução da alíquota desta classe ajude nos negócios. Olha, acredito que sim, mas de qualquer maneira nós não sabemos quais são o curso da economia, não tem uma sinalização tão clara. Então pode ser que sim. Dependendo da faixa onde eu estiver, pode ser que isso vá me favorecer. Mas de qualquer maneira os impostos são cobrados. E o correto a gente tem que fazer sempre, né? De pagar a alíquota correta. Mas, claro, sempre que houver um alívio, vai ser melhor para todo mundo. Dá para a empresa caminhar bem? A gente tem que se adequar, né? Andar bem seria alguma coisa um pouco diferente disso. Mas, de qualquer maneira, a gente vai se adequar para isso e continuar a vida. Outros pontos do projeto é que quem ganha até R$ 2.500 não precisará mais declarar o IR. Para quem recebe até 3.200, a alíquota será de 7,5%. Até 4.250, de 15%. Para os que ganham até 5.300, de 22,5%. E os que os proventos ficam acima de 5.301, de 27,5%. Hoje a Câmara dos Deputados dá uma demonstração de que o Poder Legislativo está blindado às interferências políticas externas, a todas essas manifestações que estão anunciadas para acontecer. A Câmara dos Deputados aprovou, com uma ampla maioria, a reforma do imposto de renda no nosso país, uma reforma estruturante, que vai colocar mais de 16 milhões de brasileiros na faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física, irá reduzir o imposto de renda de todas as demais pessoas físicas no país que apresentam declaração de imposto de renda. Nós também reduzimos a carga tributária de todas as empresas que estão no lucro real, no lucro presumido e no lucro arbitrado. Todas as empresas de todos os setores terão redução do imposto de renda da pessoa jurídica e também da contribuição social sobre o lucro líquido. Retiramos a isenção dos lucros e dividendos que são distribuídos. Os sócios dessas empresas, quando receberem agora lucros e dividendos, passarão a ser taxados. Demos um forte benefício aos sócios das micro e pequenas empresas, daquelas empresas que estão cadastradas no Simples Nacional e daquelas empresas que estão no lucro presumido e têm um faturamento de até 4.800.000 por ano. Representam essas empresas mais de 95% de todas as empresas no Brasil. Segundo os dados do Sebrae, são as empresas que mais geram emprego, que mais movimentam a economia. A ampla votação do texto principal e uma larga vantagem na votação de todos os destaques desse texto mostra a blindagem da Câmara dos Deputados em relação ao cenário externo, a eleição que ocorrerá no ano que vem. E brindamos aqui o fim de um longo trabalho na relatoria desse projeto, que ouviu a todos os setores, foram mais de 500 reuniões, ultrapassamos mais de 700 horas de trabalho. E o reconhecimento dos líderes foi muito importante no fim de todo esse processo. Agora o texto segue para o Senado. Somente após a análise dos senadores, a reforma do imposto de renda seguirá para a sanção presidencial e poderá entrar em vigor
a partir de 2022. Este economista acredita que o sistema tributário vai ficar mais eficiente. Um outro ponto que eu levanto aqui é a isenção total das empresas simples, né, enquadradas no modelo simples de tributação, e também as de lucro presumido, aquelas que têm faturamento até 4,8 milhões ano. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, aí é um estudo, embora o Ministério da Economia tenha dito já que não vai ter um prejuízo, né, uma queda na arrecadação, mas a gente tem que ter cuidado, por exemplo, as empresas que faturam 10 milhões no ano. Né? Será que elas não vão ser divididas em 3 CNPJs diferentes para ficarem enquadradas nessa faixa dos 4,8 milhões ano? Né? E aí passa a ter isenção do imposto de renda. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Num contexto geral, para a pessoa física, se a gente diminui a carga tributária, isso é melhor. Né? Então você pode ter um pouco de queda no preço, você pode ter até uma maior produção, devido ao aumento de consumo. Não sei. Então, isso é um ponto que a gente merece estudar. Mas para, sim, claro, pagar menos impostos e um sistema tributário mais eficiente, com certeza isso é mais vantajoso para a pessoa física. Tá ok? Muito obrigado, um grande abraço, bom dia, fiquem com Deus, Deus os abençoe. Tchau, tchau. Pois é, para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no Notícias do Bem o sócio proprietário da Contábil Ribeiro, Felipe Machado Ribeiro, que está com a gente ao vivo aqui. Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Notícias do Bem. É um prazer receber você aqui mais uma vez, né? Você que está com a gente sempre aqui, para falar dessa vez a respeito de imposto de renda. Quer dizer, eu queria que você começasse falando para a gente a respeito da realidade atual, né? A gente está vivendo uma realidade de imposto de renda e muito está sendo discutido a respeito dessa reforma há muito tempo. Você acha que agora vai? Bom dia, Alberto. É um prazer estar aqui de novo com vocês conversando. A gente espera que melhore um pouco. Né? É uma reforma que já vem sendo prometida pelo governo e já são 5, 6 anos sem mudança de tabela. Né? As pessoas têm sentido isso. Meus clientes que fazem imposto de renda comigo, todos não mexeram na tabela. Meus clientes do escritório, que eu tenho que descontar imposto de renda dos pastores ou de funcionários, não mexeu na tabela, Felipe? Não mexeu. A tabela continua a mesma. São 5, 6 anos na mesma tabela. Obviamente, como o economista falou lá anteriormente, né, os outros também citaram, é uma tabela defasada ainda. Né, eu vi o deputado falando, vai melhorar, mas é uma tabela muito defasada. Né? Estaríamos aí numa tabela justa se tivéssemos aí 4 mil reais aí de isenção de imposto de renda para quem ganha salário acima de 4 mil para baixo, né? Mas a gente, óbvio, qualquer melhora para a população é ótimo, né? O que eu queria citar de alguns pontos do novo projeto e do que a gente tem hoje, vai melhorar a situação? Vai melhorar porque as pessoas vão pagar menos imposto. Porém, tem uma coisa que não foi citada pelo deputado, que a isenção de imposto agora, para quem quer fazer o simplificado, que a gente chama, né, sem lançar as despesas de escola, assistência médica, os dependentes, caiu de 16 mil para 10 mil. Então a gente houve uma redução nesse desconto, que vai afetar a maioria das pessoas que entregam imposto de renda. Que relação? A relação que a pessoa tinha ainda um dinheiro a restituir. Não vai ter mais. Provavelmente vai empatar ou vai pagar alguma coisinha. Então a gente vai zerar esse imposto que vai ser restituído. Por quê? Porque a gente diminuiu a tabela de desconto. Quem faz a completa todo ano vai continuar na mesma situação, talvez restitua um pouquinho mais ou vai ficar ali na mesma situação que é hoje. Mas quem usa a simplificada vai ter prejuízo na sua restituição, com certeza. Porque a gente está mudando a faixa de desconto. Uma faixa de desconto de 16 mil cai para 10 mil reais. Isso é normal para o ajuste do governo para arrecadação, né? Você vai pagar menos mensalmente, obviamente vão ser 6 milhões de brasileiros beneficiados pela medida, assim que aprovada, mas em contrapartida vão ser menos brasileiros restituindo dinheiro na simplificada, né? Então haverá isso. Não tem o que se fazer. Existe também uma situação muito importante também com relação a imóveis, né? Que não foi citado. Os imóveis, eles podem ser corrigidos os valores agora a partir de 2022, óbvio, né?
para quem quiser fazer a correção. E o benefício disso é o quê? Quem quiser vender o imóvel, é melhor então fazer a correção do seu imóvel. Ele comprou o imóvel há 20 anos atrás, pagou, sei lá, 100 mil reais. E hoje o imóvel vale 300, 400 mil. Existe um ganho de capital sobre isso, quando ele vender. E é de 15 a 25, 20%, 15 a 20, 25%. Então é ideal, então, se essas pessoas têm interesse em vender o imóvel, que então arrumem esse imóvel, valorizem ele, coloquem no valor atual, porque o imposto é 4%. Interessante, Então Felipe. você vai ter uma... Não, pode concluir. É uma economia muito rentável, mas isso para quem tem interesse em vender. Para quem tem interesse em ter o imóvel, vai morar ali a vida toda, não tem interesse em sair do lugar, não mexe. Não mexe, que quando Deus assim quiser levar, né, e levar a pessoa, os filhos, quem tiver, vai ter que fazer o imposto, que é sobre o valor atual, os 4%, e acabou. Mas para quem tem interesse em vender o imóvel, essa é uma ótima oportunidade de você fazer um imposto bem menor. Aproveita para fazer Bem agora, menor. né? Aproveita para fazer agora. Então, aprovando a lei, você pode fazer. Muito bom. E, Felipe, assim, o que pode... Porque, assim, o imposto de renda, a declaração é sempre um caos, muitas vezes, né? Aquele estresse, as pessoas deixam para fazer de última hora. Vai implicar, não muda nada no sistema na hora de fazer, principalmente para aqueles que fazem sozinho, no próprio sistema online, que faz a declaração, né? Sim, não vai mudar em nada essa relação, né? A única dica que eu dou, porque acontece muito. Então, você fez o seu imposto de renda, seja como profissional ou seja sozinho, existe uma página na Receita chamada ECAC. Vá lá, cria um login, uma senha. Você precisa colocar sua data de nascimento, seu CPF, os 2 últimos recibos de declaração e verifique como é que está a situação do seu imposto de renda. Se já está regularizado, se tem alguma pendência. Costuma muito aparecer pendência, as pessoas nem sabem, aí acabam recebendo uma carta da Receita que há pendências e depois correm desesperadas para arrumar. Então, a minha dica sempre é, entregou a declaração? Entreguei. Tem restituição? Fica de olho para ver se você está em fila de restituição. Se você aparecer, sempre quando você vai olhar, consultar os lotes da Receita lá no site, e o seu nome aparecer assim, ó, em fila de restituição, a sua restituição uma hora vai cair. Se aparecer, a sua declaração está na base de dados, cria uma senha ECAC para saber qual o problema na sua declaração. E eu digo isso para quem está restituindo, mas isso seria ideal que todos fizessem, mesmo os que estão pagando imposto, pode ter cometido algum erro no seu imposto de renda. Então é ideal que faça uma senha no ECAC, é super simples. Vocês pegam um tutorial no Google, é muito simples de fazer essa senha, e você consegue ter um acesso à sua vida pessoal junto à Receita, para saber se sua declaração foi processada corretamente, se você não está devendo nenhuma informação para o governo, se o que você pagou está correto. É muito interessante, viu, que as pessoas tenham esse costume, porque as pessoas esperam geralmente a Receita vir atrás para depois correr do problema, né? E a Receita hoje, graças a Deus, ela é toda eletrônica, então ela te dá acesso às informações já antecipadamente. Então você pode se antecipar, regularizar. Acontece muito de pessoas me procurarem para fazer essas regularizações, que acabam recebendo as cartas, e porque acharam que fizeram da forma correta o imposto, né? E aí acabaram fazendo um detalhe ali errado que o governo quer que corrija. Felipe, uma das coisas, assim, um dos pontos dessa reforma que está gerando muita dúvida e está gerando muita discussão é a questão da tributação dos dividendos para quem tem microempresa. Esse é um ponto que está gerando muita conversa, né? Eu queria que você explicasse um pouco para quem não entende isso. De repente o cara até tem uma microempresa, mas não sabe direito como é que funciona isso, né? Ele tem um prolabore, aí o restante fica como dividendos, aí depois esses dividendos são ou não são tributados, vão passar a ser tributados a partir de que valor? Como é que vai ficar essa situação da tributação de micro e pequenas empresas? Porque hoje tem muito microempresário, tem muita gente que presta serviço como microempresário, na verdade, por conta, enfim, da legislação trabalhista e tal, tudo isso que a gente sabe. Mas tem muita gente que tem uma microempresa, mas que só presta serviço para uma empresa, para uma grande empresa. Como é que fica a situação desse pessoal? Então, como até o economista anterior falou, e ele bem falou, para quem fatura até 4,8 milhões e meio do lucro presumido, não vai ter tributação, né? Ou
tributação está sendo negociada, isso vai ser menor. Para todos esses microempresários que estão no Simples Nacional, a lei continua a mesma. Não paga nada. Zero de tributação na distribuição de lucros. Zero. Isso foi feito para tributar as grandes empresas e os grandes faturamentos. Mas o que isso vem junto? Fuga de investimento. Para a gente, que eu sou um empreendedor também, minha empresa é no Simples Nacional, para outros que têm empresa no Simples Nacional, que existe a distribuição do lucro no final do ano que a gente faz, continua a mesma situação, sem tributação. Até porque, como o deputado falou, e é real, 90% das empresas no país são menores, né? São que fazem sustentar o país. 5% são das megas empresas, né? E essas megas empresas serão taxadas, os seus sócios, né? Os lucros. E aí pode haver um problema de fuga de investidor, né? Nessas grandes empresas, o investidor de fora era interessante para ele investir aqui, porque a distribuição de lucro não era taxada, né? Agora, e agora vai ser taxada. Mas para as pequenas empresas, para as pessoas, as pequenas empresas, que é a maioria no país que fomenta muito a economia, vai continuar da mesma forma. A gente não vai pagar imposto sobre lucros, né, obtidos na empresa. Né? Então fica uma coisa para a gente que é menor. Que fica como está, né, na verdade. Fica como está, mas para aquelas grandes empresas, aí vai ter tributação. Vai ser tributado. Tá. Aí e agora, essa questão para mim... Beleza. E agora, quando a gente pensa na faixa das pessoas que têm que pagar imposto de renda, ou que não têm, desculpa, na faixa das pessoas que não têm que pagar imposto de renda, essa faixa subiu, não é isso? A gente vai ter menos gente pagando imposto de renda, porque o valor mínimo para isenção vai crescer, né? Se for aprovado pelo Senado, sancionado e tal. Isso. Vai ser uma melhora. A gente, como o deputado falou, a gente tem visto também na internet nos jornais, são quase 6 milhões de brasileiros beneficiados, né? Nessa faixa. É uma ajuda extremamente importante para a economia, porque o cara não vai mais pagar imposto, ele vai poder usar o dinheiro dele para usufruto dele, né? Então vai fomentar a economia, é óbvio. Existe essa perda do governo com a relação da atualização da tabela, mas, como eu te falei, né, as faixas, a primeira faixa foi muito beneficiada. Porque também vai compensar, porque também vai compensar lá em cima, né, Felipe? As grandes empresas pagando imposto, você compensa a faixa mais baixa, não é isso? Né? Mas as mesmas pessoas que recebem acima de R$5.300, quem recebe bem, 5, 6, 7, 8, 10 mil por mês, esse vai continuar pagando bastante imposto, né? A questão só que entra é quem faz a declaração simplificada, que vai ter a diminuição do desconto. Então vai acabar tendo que devolver alguma coisa para o governo. Então o governo vai equilibrando, né, as contas. Óbvio que vai ter um prejuízo para o governo de arrecadação agora, mas eu creio que se a economia melhorando, os salários melhorando, o governo vai suprir isso lá na frente, né? Tá certo. E eu queria que você falasse da sua experiência, né, como contador, quer dizer, as pessoas ainda têm muita dúvida em relação à hora de fazer a declaração do imposto de renda. Você recomenda que procurem um contador para sanar essas dúvidas? Dá para fazer por conta própria? É muito risco? Como é que fica essa relação? Então, a minha indicação sempre é procurar um profissional. É óbvio que tem algumas declarações que são muito simples, que as pessoas conseguem fazer. Mas existem pessoas que têm ações, compram e vendem imóveis. Existe toda uma movimentação no seu imposto de renda, né? E não sabem declarar de forma correta. Então, a minha orientação é sempre procura um profissional. É melhor você pagar o profissional e gastar com ele para ele fazer de forma correta, do que depois ter problema com o governo e ter que pagar muito mais, né? Então a indicação é sempre procurar um profissional. É óbvio que quem já tem experiência, já faz muitos anos, a sua simplificada, aquela declaração mais simples, né? Ganhou, já sabe, não tem nada para descontar, é uma coisa mais simples. Dá para continuar fazendo. Tem muitas pessoas que fazem por conta, eu conheço, mas se você que tem uma movimentação diferenciada no seu imposto, né, que investe em ações, mudou também, se aprovado também vai ter algumas mudanças com relação aos investimentos em ações, né, que os recolhimentos eram mensais, agora vão ser trimestrais. Então ajuda, porque se você tiver um faturamento aí no primeiro mês de 50 mil lá em ações, você não precisa pagar imposto, você pode esperar os outros 3 meses, porque é 20 mil no máximo, né?
Então, Exato. existem uns benefícios que o governo tem dado nessa aprovação, se for concretizada pelo Senado, que quem mexe com essa área tem que estar antenado. Então, se você procurar um profissional, você se resguarda mais com relação a esse problema no imposto de renda, né? Tá certo. A gente não pode deixar de falar a respeito da tributação de igrejas e congregações, afinal de contas é a sua especialidade, né? A Contábil Ribeiro Sim. é especialista em fazer a contabilidade, manter em ordem, né, as contas das igrejas e das congregações. Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. O imposto de renda não vai afetar em nada, né? Pelo menos as pessoas jurídicas, mas as pessoas físicas talvez também, né, Felipe? É bom ficar atento Sim, com relação a isso, né? Sim, Roberto, as igrejas continuam da mesma forma. As igrejas continuam sem tributação, porque a gente não está no lucro real, não está no lucro presumido, Não não tem está lucro. em simples, não tem. A gente está em imunes isentas. Né? A gente está naquela parte de imunes isentas. Então, os dízimos, as ofertas continuam sem tributação. Porém, os funcionários das igrejas, os pastores que recebem pelas igrejas, os missionários, evangelistas, quem recebe pela igreja, esse vai entrar na alíquota nova do governo. Esse tem que ficar atento. Então, os pastores, fiquem muito atentos com suas declarações. Todos, eu oriento os pastores também sempre estar entrando no ECAC, dando uma olhadinha para ver se seu CPF está regular, se seu imposto de renda está regular. Né? É importante o pastor estar sempre antenado nisso, porque ele é o representante da igreja legal, né? Geralmente, né? Ele é o Exatamente. presidente da igreja, ele é quem responde. Então, é muito importante estar atento nas suas declarações, deixar em ordem. Para a igreja, não vai mudar em nada, mas para a vida do pastor que recebe pela igreja, dos funcionários que recebem pela igreja, a vida deles vai mudar conforme a nossa vida também vai mudar, né? Da pessoa verdade. física. É todo mundo igual. A jurídica continua da mesma forma. E, Felipe, assim, para a gente já fechar a nossa conversa, essa mudança que está vindo aí, sendo aprovada ou não, né? Mas como que você avalia, como que você vê, né? Boa, como que é o seu parecer final Ficamos aí? anos falando de reforma tributária. Vai fazer uma reforma tributária aos pedaços, verdade. na verdade, está sendo essa reforma, né? E tem a questão do verdade. PIS/COFINS, que não está sendo tratada, enfim, mas essa questão do imposto de renda, pelo menos, já parece Uma sendo parte, resolvida, né? né? É uma melhora, viu? É uma melhora. É óbvio que a gente queria sempre, bem defasado ainda nosso imposto de renda, né? Porque foram 6 anos sem reajuste e a gente já vinha defasado antes dos reajustes, né? Da inflação. Um reajuste honesto seria a gente R$4.000 aí, a primeira faixa de isenção. Mas qualquer reforma é bom para a população. É bom. Você pode ver, são 6 milhões de pessoas que vão ser beneficiadas. Então, isso é bom. Qualquer reforma que seja bom para a população, é óbvio que vai melhorar a vida de muita gente. Mas ainda precisa melhorar muita coisa, né? Essas reformas tributárias precisam ser melhor arranjadas e discutidas. O grande problema são os entraves da Câmara dos Deputados, do Senado. Eles precisam se dialogar e resolver essas questões que é para a população, é para o povo, né? Todo esse benefício é para o povo, em geral. Então, óbvio que vai melhorar, mas é um pouquinho. Eu acho que a gente tem que continuar lutando para que o negócio fique melhor, né? Porque a gente precisa, né, dessa melhora no país e essa carga tributária nossa é muito alta, né? E o tributo acaba pesando mais para aquele que é o mais pobre, o mais pobre, ele acaba sofrendo mais com essa carga tributária, né? E porque ele paga imposto sobre tudo que ele compra, né? É porque tem essa Então, a gente precisa questão, fazer essa reforma. não é nem bitributação, né, Felipe? A gente paga imposto de renda, mas quando a gente vai para o comércio, a gente paga todos os Tudo. impostos ali, né? Tá tudo embutido. Então, Para a classe mais e eu- baixa, obviamente, 1 quilo de feijão, por exemplo, que tem de imposto num quilo de feijão para a classe mais baixa, é absurdo, né? Para a gente, quer dizer, para classes que ganham mais, obviamente, isso pesa menos. Mas para as Sim. classes mais baixas, pesa muito. Aí você ainda tem um imposto de renda, quer dizer, vai ficar mais complicado, né? Isso vai ajudar muito mais, isso vai ajudar muito a classe um pouco mais baixa, que isso é ótimo, mas ainda a gente precisa rever os tributos sobre outras coisas, né? Porque é aquilo que você falou, né? Ele pagava imposto de renda aqui e ainda sobre tudo que a gente compra, a gente paga imposto. E não é barato, né? É tudo muito caro, né? Hoje, pela lei, é obrigatório sair uma nota fiscal quanto de tributo tem naquele produto, naquilo que você compra. E você vai nos lugares, é absurdo, né? Você vai colocar uma gasolina, vai fazer uma compra, você vê lá o tributo que é cobrado, absurdamente caro. Então, a gente precisa melhorar muito isso, né? Para ajudar
essa classe mais... Tá, a gente teve uma interrupção ali com o Felipe, mas a gente já estava encerrando também. Felipe voltou, tá aí? Voltou. Só Oi, para tá me ouvindo? a gente encerrar, Felipe. Voltou. Voltou. Deu uma travada aí, coisas da internet. Mas eu queria que você deixasse os seus contatos, né? Você, do Contábil Ribeiro. Apesar de quem acompanha aqui o Notícias do Bem já sabe tudo sobre o Contábil Ribeiro também, que você está sempre com a gente como parceiro aqui. Mas eu queria que você reforçasse, né, os seus contatos e os trabalhos que você desenvolve aí para o pessoal que está assistindo Notícias do Bem. Sim, legal. O nosso contato é o contábil@contabilribeiro.com.br, é nosso e-mail. O nosso telefone é o 11 2464 0354. E lá no nosso site também, contabilribeiro.com.br, tem todos os canais de acesso, WhatsApp, e-mail, telefone. E para você que é a igreja que precisa de um trabalho especializado, a gente está aqui para oferecer esse serviço também específico para você, igreja, tá? Obrigado mais uma vez, Roberto, pela participação e poder falar um pouco e expor, e poder ajudar, né? Nessa parte aí de expor um pouco essas mudanças que o governo tem feito e ajudar a população brasileira em geral. Tá certo, Felipe. A gente conta sempre com a sua participação aqui, inclusive, né? Sempre que a gente tem assuntos relacionados aí, a gente sempre te chama, sempre pede socorro. Obrigado, viu, Felipe? Sempre um prazer. É um prazer. Obrigada. Deus abençoe vocês.